Alguém traz para minha tribuna, por favor. São 19h35. Eu quero meditar uma palavra com você. A palavra do coração de Deus para o seu coração. Que pena que faltou muita gente, mas era para estar aqui os que o Senhor queria que estivesse. Hoje pela manhã, quando eu acordei e vi que estava claro, rolei para lá, rolei para cá, e eu tinha uma missão. O Senhor já tinha conversado comigo a respeito de um tema, e eu fui conversar com Jesus, se era aquilo mesmo que Ele queria me ensinar, se era aquilo mesmo que Ele queria ministrar na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui, nessa data tão especial. Ontem, o pastor Fabiano ministrou uma palavra muito poderosa, aí eu disse para a igreja: amanhã sou eu que vou estar aqui ministrando. E o Senhor me levou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você que conhece Bíblia, sabe que Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas, que também caminhou com Jesus. E esses Atos dos Apóstolos contam a respeito do mover do Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor, que surgia, que nascia. E o texto começa dizendo que eles estavam, hoje eu trouxe a minha outra Bíblia, a Shed, gosto muito da Shed. Eles estavam reunidos em uma casa, e houve um mover do Espírito Santo naquele lugar. E aí levantou um homem chamado Pedro, e ele com intrepidez começou a falar sobre o que ele estava vivendo ali naquele momento. E a nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha, começou aqui junto. Talvez você não sabe, mas naquela reunião ali, registrada em Atos 2, foi o primeiro culto depois da ascensão de Jesus. E a nossa Igreja Batista da Lagoinha começou naquela época, porque eles estavam falando de Jesus, eles estavam orando, eles estavam clamando. Hoje Lagoinha completa 6 anos esse mês. Lagoinha completa 6 anos. Mas a história da igreja na face da terra foi levantada naquele dia. E no verso 1 ao 3, o Espírito Santo veio com força naquele lugar. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quero pular para o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Um povo que estava reunido mesmo, eles estavam sentados em bancos, cadeiras, no chão, 120 pessoas aproximadamente, e eles estavam orando, provavelmente cantando, e houve um manifestar da presença de Deus. A presença de Jesus veio naquele lugar. Primeira coisa que Jesus ministrou no meu coração foi: quando você clama, quando você busca,
o Espírito Santo vem. Irmão, para chegar até aqui aonde você está, com 30 anos, 20 anos, 18 anos, 50 anos, 60 anos, é só a presença do Senhor para te manter de pé. Olha aqui para mim, não se distraia não. Se você não tiver essa consciência, se você não tiver essa consciência, olha aqui para mim, se você não tiver essa consciência que o Espírito Santo é o seu ajudador e sem ele você não vai para lugar nenhum, eu não sei o que vai acontecer com você. Você pode ter milhares de amigos, você pode ter influência, você pode ter um monte de seguidores no Instagram, mas sem a presença do Espírito Santo, você não rompe, você não vence. Você anda para trás, você anda para frente um passo e dá 3, 4, 5 para trás. A igreja de Jesus, ela só se move com expectativa de uma vitória, com expectativa de sobressair vitoriosa, quando há a presença do Espírito Santo. Não está aqui no esboço, mas eu quero dar uma dica para você. Comece a clamar a presença do Espírito Santo, que é o seu amigo, é o seu orientador e o seu consolador. Se a tua vida está de ré em ré, está faltando o Espírito Santo aí. Pastor, isso é palavra que se pregue no aniversário da igreja? É palavra que se pregue em todo o tempo, porque sem a presença do Senhor Jesus somos fadados à morte. Primeira coisa, morte espiritual. E cuidado, se não for morte física, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele veio para fazer isso: matar, roubar e destruir. Quero continuar com você aqui. O Espírito Santo veio com força, porque o povo clamou, eles estavam clamando a presença de Jesus. E no verso 14 ao verso 41, eu estou falando sobre Atos dos Apóstolos capítulo 2, do verso 14 ao 41, retrata a ação do Espírito Santo através da vida de um homem que se levanta para falar. Um homem somente. Um homem, ele olha, ele está no meio daquele mover do Espírito Santo. Algo sobrenatural começa a acontecer, porque a Bíblia relata que eles viram línguas de fogo repartidas em cima da cabeça de quem estava ali. E ele se levanta e ele começa a falar na autoridade de Jesus. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo assim: por que ainda existe pessoas que não se levantam e não se posicionam para fazer o que tem que ser feito no reino de Deus e na minha obra? Eu fui indagado, Joelson. Eu fui indagado. Por quê? Se tem cura na tua vida, tem provisão na tua vida, se tem salvação vinda através da morte de Jesus, se tudo que você vê, o ar que você respira, veio do Senhor, quer sinal maior do que isto, da presença real, da existência real e da supremacia do poder de Deus? Porque que existe ainda pessoas entre nós que não se levantam, que não se posicionam para falar com a autoridade do Deus que nós servimos. Irmãos, a igreja na face da terra, ela não existe para construir templos, para reformar templos, construir catedrais e conseguir granjear riquezas, poderio, seja lá o que for, e tudo isso aí que você pensou na tua cabeça aí. Não. A igreja do Senhor
Começou em Atos dos Apóstolos, clamando a presença de Jesus, sentindo a presença do Espírito Santo. Ela nasceu para isso, para ser diferença na face da terra. Eu quero lançar uma dúvida na tua cabeça, na tua mente. 6 anos de Lagoinha, 4, 5, 3. Será que você já se levantou para falar, para fazer, para honrar o Deus que te curou, que te restaurou? Ou você acha que são só para esses que subiram aqui? Para mim, para a pastora? Deixa eu falar uma coisa para você. Se levantar é se posicionar. Se levantar é não se acomodar. Não precisa levantar as suas mãos. Mas quantas pessoas você já convidou para vir neste lugar? Quantas pessoas você já disse assim: olha, eu encontrei Jesus, eu tive uma experiência com uma palavra que eu ouvi, uma pregação que eu ouvi. Eu tive uma experiência que eu fui em um lugar e tinha umas pessoas assim que elas te recebem, te abraça com um sorriso, te abraça com alegria. Eu tive uma experiência num lugar que aonde foi cantada uma música e eu senti tocado. Eu fui em um lugar que depois que a pessoa lá que acabou de falar, pregou, alguma coisa me levou lá para frente. E naquele dia, algo diferente aconteceu. Isso é se levantar. Isso é se levantar. Isso é se posicionar. Você já falou para o teu amigo de trabalho, para o teu vizinho: cara, irmã, você ouve panela bater na parede, pá, copo quebrando, pá, sua, seu. Você ouve a mãe falando para o filho essa pã, e você nunca falou para ele. Você, mulher, nunca falou para ela que o teu casamento aqui foi restaurado nesta casa. E você, jovem? E você, jovem, que trabalha, que tem teus amigos na faculdade, teu vizinho, tua vizinha, você nunca falou para eles que tem um grupo de jovens aqui que buscam a Deus, que oram, que fazem retiro, que vão para a praça, que vão comer pizza, coloca 50 pessoas dentro de uma casa de 60 metros para comer e brincar. Tem GC, e você é Rockets, e você é adolescente. Tudo isso é se levantar. Isso é se levantar. Mas Pedro levanta aquele dia com muita autoridade, e ele começa a falar. Meu Deus, ele começa a dizer. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, até porque é a 3ª hora do dia, às 9 da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro, cheio da presença do Espírito Santo, ele vai lembrar aquele povo de uma promessa feita no livro de Joel, lá no Antigo Testamento, aonde diz assim, olha, e diz assim, foi dito pelo profeta Joel, e eu quero ler com você, está aqui, do verso 17 ao verso 21, Pedro lembra, profeta, ele se levanta,
E ele começa a falar. O que está acontecendo aqui é uma profecia do profeta Joel, que aconteceu lá no Antigo Testamento, e ele citou a profecia. Verso 17: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e os seus velhos sonharão. 18: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Ele começou a declarar, a recitar a profecia de Joel. E nós estamos vivendo em um contexto aonde, olha aqui para mim, aonde nós precisamos alertar que há salvação para as pessoas, irmão. Nós precisamos alertar as pessoas que nem tudo, Priscila, está perdido. Há salvação para o casamento, há salvação para o filho que está na prostituição, na homossexualidade, nas drogas, vive uma vida rebelde. Há salvação para o gerente, para o dono da tua empresa que é perturbado, que mamão domina o coração dele. Há salvação para os governos na nossa nação. Impossível, pastor? Não, para Deus tudo é possível. Imagine, está transmitindo, imagina o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebendo Jesus como teu único e suficiente Salvador. Imagina o nosso governador aceitando a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Mas você ora para isso acontecer? Você ora? Você se levanta? Você se levanta? Precisamos levantar, Jonathan. Se posicionar. Não estou falando, irmãos, de templos cheios. Eu estou falando de céu cheio. Saquear o inferno e povoar o céu. Fala aqui para mim. Pedro estava pregando. Pedro se levantou porque ele estava fundando uma igreja, ou fazendo nascer uma igreja como nasceu Lagoinha. E ele falou tudo aquilo lá para arrastar a gente para o lugar que ele estava criando. Não. Ele estava falando da presença do Espírito Santo de Deus, que estava se cumprindo uma profecia que foi dita em Joel. Ele estava falando assim: eu vou derramar do meu Espírito. Quando o Espírito é derramado através de quem fala, o milagre acontece, a restauração acontece. Eu quero que você saia daqui nesta noite com algo na tua mente. Eu preciso me levantar, porque Deus quer fazer, o Espírito Santo quer fazer, mas Ele vai fazer através da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Quero continuar aqui. Pedro traz a lembrança nesses versículos. Toda a profecia vinda do Espírito Santo, não importa o tempo, ela vai se cumprir. Eu declaro isso na tua vida. Eu declaro isso. Toda a palavra dita na autoridade do Espírito Santo, não importa. Acabei de dizer aqui de salvação de homens poderosos na nossa nação. Eu estou falando deles. Mas você sabe quem é aquela mulher? A tua vizinha, a tua parente, a tua amiga de trabalho. Irmãos, eu vim aqui nesta noite para falar para você: esta igreja só está aqui para uma finalidade: pregar e divulgar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que salva, cura e liberta, e ainda leva para o céu. Não, celebra de verdade aí. Parece que você não entendeu o que eu falei. Parece. Não há outra finalidade. Essa lagoinha aqui, ela só nasceu por causa disso. As outras eu não sei.
esta só nasceu para isto, com 8 pessoas. Aí foi acrescentando. Falar em 8 pessoas, se coloca em pé minha esposa, se coloca em pé a Jamie, se coloca em pé o Vitor, se coloca em pé o Pedro, se coloca em pé a Ana que está lá, a Patrícia. Cadê a Patrícia? O esposo dela se levanta. A Joyce não está, querida. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Pati é lá da área de casa. O marido dela começou a ir no Kaplat Center. A mamãe dela começou a ir lá na área da minha casa. A Joyce ia lá na área da minha casa, na sala de casa. Irmãos, pessoas que se levantaram. Pessoas que se levantou. O David está em Belo Horizonte fazendo carisma. A Jennifer não veio. Pessoas que se levantaram para fazer, para falar. Podemos assentar, muito obrigado. No verso 22 ao verso 24 desse capítulo, Pedro ele fala sobre os feitos de Jesus. Eu quero ler. Diz assim, ó, Pedro falando, viu? Na reunião, Pedro falando assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Ele começou a falar sinais, prodígios, milagres. Você fala mal da economia, ou você conta que em meio à escassez, em meio às dificuldades, o Senhor tem sido a tua provisão, Ele não tem deixado faltar nada na tua vida, na tua casa, na tua mesa. Você fala da saúde que você tem, do ar que você respira, da condição de andar, de falar, dos cuidados dele para você, ou você fala contra a saúde pública? Você fala contra coisa que você ouve e vê no Facebook, no Instagram, ou você fala do que Jesus é para as pessoas? Pedro começou a falar sobre Jesus. Nós falamos de tantas coisas durante o dia, mas não falamos de Jesus. Jesus, repita comigo: Jesus. Não, com força. Jesus. Não falamos dele. Ô Carla, eu vou até ser um pouquinho mais enfático. Às vezes não falamos nem com ele. Não falamos nem com ele. Esses dias eu ilustrei aqui. Se levanta desesperado, catando calça, colocando, andando, colocando a camisa porque está atrasado para o trabalho. E o dono do trabalho está assim, ó. O dono daquele que te deu o trabalho. Vai mesmo que você está atrasado, hein? Não falamos nem com ele. Precisamos ter cuidado. Pastor, isso é palavra que se prega no dia de aniversário da igreja? Calma, lá no final vai melhorar. Lá no final você vai dizer glória a Deus, vai dizer aleluia. Neste mês nós estamos completando 6 anos de história nessa casa, nessa cidade, melhor dizendo. 72 meses e 2.190 dias usando este formato de comunidade. Quantas vidas alcançadas! Quantas vidas alcançadas! Mas Jesus também falou comigo: podemos nos considerar satisfeitos? Nós temos 11 GCs. Não é assim, né? Nós temos 11 GCs em São José, numa cidade de quase 300 mil habitantes. Nós temos um templo numa cidade de quase 300 mil habitantes. Eu não sei quantos bairros nós temos aqui, mas eu acho que nós temos uns... Quem é morador? Pastor, quantos bairros nós temos mais ou menos? Faz ideia? Uns 20? Por aí. 20 bairros e só uma igreja? Será
Será que nós estamos satisfeitos? Quem mora no bairro Forquilhas, levanta a tua mão. Perto do Lisboa ali, naquela região do Lisboa, gostaria de uma igreja batista da Lagoinha lá? Quem mora no Ipiranga aqui, levanta a tua mão. Vamos um pouquinho maior, mais longe. Ipiranga Real. Ipiranga mesmo. Quem mora no Ipiranga aqui? Gostaria de uma igreja batista da Lagoinha lá no teu bairro, nas proximidades do Areias ali, Areias. Quem mora em Barreiros aqui? Quem mora no Real Parque aqui? Real Parque. Gente, será que nós estamos satisfeitos aqui? Eu não estou nem falando de templo para 1000 pessoas. Não. Vidas, pastor. Vidas. Alguém já ouviu o testemunho do pastor Rafael quando ele chegou aqui? Alguém já ouviu testemunhos de casamentos de pessoas que chegaram aqui? Adolescentes quando chegaram aqui? Irmãos, tem uma cidade toda e nós estamos contidos aqui no bairro Fazenda Santo Antônio só. Alguma coisa que não está certa está errada. E eu vou te falar o resumo disso aqui. Eu vou te falar, eu vou te contar. Será que nós estamos satisfeitos? Pedro se levanta com uma autoridade. Ele abre a sua boca e ele começa a citar as palavras e os feitos de Jesus. Ele começa a falar do que Jesus é, do que Jesus faz. Será que nós temos se colocado em pé? Irmão, com muito amor e com muito carinho, eu quero dizer isso para você. Ovelha gera ovelha. Fala para o irmão que está do seu lado, se você tem coragem. Ramon, olha aqui para mim. Ovelha gera ovelha. Hã? O que você falou para ela? Cadê o Isaac? Ovelha gera ovelha. Pastor, mas eu não sei pregar. Não estou falando para você pregar. Pastor, eu não oro, eu não sei orar nem para mim. Não estou falando para você orar. Pastor, eu não tenho a habilidade de Pedro. Eu não tenho a habilidade do Rodrigo. Eu não tenho a habilidade do pastor. Eu não estou falando de habilidade, meu irmão. Eu não estou falando de habilidade. Eu estou falando para você se colocar de pé e falar de Jesus de alguma forma, de algum jeito. E como é que você pode falar de Jesus sem pregar? Você não precisa pegar um microfone. Lá no seu trabalho, quem é que nunca foi abordado por ninguém na vida para ouvir uma reclamação? Quem nunca foi abordado para parar para ouvir reclamação? Levanta sua mão. Está aí, irmão. Está aí. Quando as pessoas vêm reclamar para você, quando as pessoas vêm falar da situação para você, seja de qualquer área, você tem uma resposta para ela, e a resposta é Jesus. Não é pregar, não é falar que você é crente. Se você não dá testemunho de crente, nem fala que você é crente. E não fala que você é daqui também, não. Vamos combinar? Se você não dá exemplo de crente, irmão, pelo amor de Deus, não fala que você é crente, não, que você mancha a classe. Eu falo assim, ó, cuidado, você vai colocar esse adesivo da Lagoinha no teu carro, não pode fazer barbeiragem, porque a minha esposa é perita nisso. Ó, cuidado, se tem um adesivo lá no carro. Barbeiragem também. Falando aqui comigo aqui. Está me ajudando a pregar. Nossa, como é que é o nome da senhora? Como é que é o nome da senhora? Lita do céu. Eu fui no postinho de saúde. Meu Deus do céu. A gente paga imposto. E olha que porcaria. E não tem atendimento. Fica 3 horas para ser atendido por um médico que fala assim:
consulta. É hora de você falar assim: presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. É hora da senhora falar para ela assim: a situação não está boa mesmo. A situação não é boa mesmo. Eu vivo a mesma situação que a senhora vive, mas você sabe o que me conforta? É que eu tenho um Deus que Ele pode me curar. Ele pode te curar. Eu estou aqui porque eu preciso disso aqui, mas a minha confiança está em Deus. Olha, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, porque eu tenho certeza que Deus pode fazer. Não entra para falar mal. Tá ruim. Nós servimos com o pastor Raimundo Nonato dos Reis, na igreja Batista, na igreja Avivamento Bíblico em Campo Mourão. Ele falava assim: gente, não reclama não. Eu estou na fila do banco. Ele já era aposentado da polícia. Estou na fila do banco, aquela fila para receber o salário. As pessoas estão lá reclamando: porque tem boleto para pagar, porque não sei o quê. Cara, louva a Deus porque você ainda consegue pagar boleto. Tem gente que não consegue mais pagar boleto. Porque essa fila de banco, porque eu tenho que pegar o dinheiro. Gente, louva a Deus porque você tem que pegar dinheiro. Tem gente que não consegue pegar dinheiro. Irmãos, é muito fácil pegar reclamação e transformar em gratidão. É muito fácil. É só viver o evangelho de Cristo. Para de murmurar, para de reclamar. Em tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Está chovendo, louve ao Senhor. Está sol demais, louve ao Senhor. Está passando dificuldade, louve ao Senhor. Está difícil as coisas, louve ao Senhor. Está no meio de uma vizinhança perturbada, numa vizinhança que te incomoda, ora para Jesus converter a vizinhança. Direcione a sua mão para cá em nome de Jesus. Eliano, não adianta reclamar. E quando é que você fala de Jesus? Quando você não reclama, quando você não murmura, quando você não senta na roda dos escarnecedores, e nem se assenta, e nem se detém no caminho dos ímpios. Salmo vai falar sobre isto. Uma cidade de 300 mil habitantes. Eu declaro em nome de Jesus, quando nós estivermos completando 7 anos nesse lugar, mais uma igreja nessa cidade. Não tem como a gente ficar limitado só em um lugar, com milhares e milhares e milhares de vidas precisando de Jesus, precisando de um abraço seu, precisando ir num GC com você, precisando ouvir testemunho de cura e de libertação que Deus fez da tua vida nesse lugar. Os líderes ficam tudo quietinho, ninguém fala nada. Coragem, irmão, é se levantar, é falar de Jesus. Tem solução. A pessoa está se arrebentando, querendo se matar, tem solução. Aí o casamento fala: não aguento mais, tem solução. Meu filho está assim, mas tem solução. Eu não aguento mais porque o pastor fez isso, tem solução. Deixa aí o pastor para lá, o sumo pastor vai cuidar de você. É falar de Jesus, sabe? Nós não podemos nos considerar satisfeitos. Líderes, olham aqui para mim, por favor. Em nome de Jesus, não se dê por satisfeito. E não é na tua força que você vai fazer nada, não, é na força do Espírito Santo. Quando você ora, voluntários brotam. Quando você ora, voluntários se despertam. Quando você ora, quando você jejua, quando você paga um preço de sacrifício, o reino floresce. Pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor derramado sobre você. Pessoal do louvor, pode subir. Você tem que se colocado em pé onde Deus te colocou. Eu quero fazer um convite para você, membro da Igreja Batista da Lagoinha em São José. Essa história que você viu aqui, contada aí nesse vídeo, tão pequeno, mas enfático, minou os nossos corações, trouxe amor, paixão. Será que você não pode fazer um pouco mais por esta causa? Que tem duas classes
Everton, tem duas classes de pessoas que congregam aqui nessa casa. Aqueles que estão na casa. Pastor, o que é? Deixa eu tirar aqui meu blazer novo, gente. Eu comprei para hoje, tá? Não, pode falar, Marco. Aqueles que estão na casa. Pastor, o que é ser um membro que está na casa? Ele vem, te cumprimenta, simpático, assiste o culto, se alegra, fica dentro de um ambiente climatizado, tem água gelada, banheiro, os filhos estão sendo cuidados, o templo está bonito, foi feita a repaginação lá, olha que legal, vai embora, está na casa. Tem aqueles que estão na causa. Pastor, tudo bem? Como vai? Pastor, olha, eu quero perguntar se eu posso fazer alguma coisa na igreja. Eu não toco no canto, mas eu vejo que tem uns irmãos que servem a água, que fica aqui. Com quem que eu falo? Cadê a Marcela? Olha lá, Marcela. Levanta a mão aí, Marcela. Outro. Quer falar comigo, filha? Não? Ah, obrigado. Isso, ó, voluntário, ó. Pastor, eu vi que o senhor está reformando aí. O senhor precisa de ajuda? Preciso. Pastor, mas eu só posso vir depois das 8. Eu vou te esperar. A gente pinta junto. A gente se suja junto. Minhas unhas estão tudo cheias de tinta preta. O que mais? Pastor, eu tenho um projeto para trabalhar com crianças. E com quem que eu falo? Pastor Rebeca. Pastor, eu gosto de trabalhar com jovens. Da onde eu vim, lá de Manaus, lá do Acre, lá da Paraíba, lá da Bahia. Eu fazia gincanas com jovens. Com quem que eu falo? Jamie e Vitor e Jamie. Pastor, aqui tem ministério de mulheres? Tem. Com quem que eu falo? A pastora Edna. Esse caboclo está na causa. Esse indivíduo está na causa. Ele trabalha com alegria. Ele entra nas escalas, ele não falta. Se ele precisa faltar, ele antecipa para que a escala não fique furada. Vocês ouviram a pastora dando a palavra de oferta? Quem está na causa, oferta com alegria. Não é sobre valor. Não é sobre valor, é sobre o teu coração. Porque quem está na causa dá segundo o coração, com alegria e não com tristeza. Quem não está na causa, pastor, dá porque para não ficar constrangido. Hein, irmão, não oferte constrangido nesse lugar. Você não vai ser abençoado. Não vai ser. Porque não é a tua ação que alegra o coração de Deus, é a sua intenção. Não faça nada nesse lugar. Christopher e a Fabiana sabem disso. Não faça nada nesse lugar para agradar pessoas. Não. Faça para agradar a Deus. Quem faz para agradar pessoas não dura não. Vai tchau, vai passear. Agora quem faz para agradar o reino. Eu tenho um casal aqui comigo que ele fala assim: pastor, é pelo reino. Nós não fazemos nada para homem. Quem está na causa não faz para homem, faz para o reino. Quem está na causa não faz para receber elogios, não faz para receber tapinha nas costas, faz para o reino, porque a recompensa vem de Deus. E é esta igreja que nós vamos continuar crescendo e construindo nesse lugar. Igreja que faz com amor, igreja de pessoas que estão na causa, produzindo para a honra e glória do nome do Senhor. E digo sem medo de errar, não é para Márcio Valadão, não é para André Valadão, não é para Fabiano, não é para Alex, não é para Edna, é para a honra e glória do nome de Jesus. Enquanto nós somos pastor nesta casa, tudo que for feito neste lugar é para a honra e glória do nome de Jesus. O Espírito Santo que foi derramado aqui
naquele dia chamado dia de Pentecoste, é o mesmo Espírito Santo que vai continuar agindo nesta casa, transformando vidas, restaurando, curando e libertando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Você precisa provocar curiosidade nas pessoas. O que está acontecendo? Porque você era assim, agora você está diferente. Nossa, antes eu te via toda azeda, toda amarga, parece que estava com TPM 30 dias no ano, e agora você anda sorrindo. Claro que Jesus fez no meu casamento, minha filha, todo dia, toda alegria, paz. Adolescentes mimados, adolescentes birrento, briguento, hoje não, da paz, sem envolvimento com drogas, sem envolvimento com más amizades. O que está acontecendo? Eu tenho tido umas experiências, uns negócios legal aí e tal. Eu estou indo numa igreja aqui embaixo, que tem uma pomba lá, uma pombinha ali. Eu sou de lá, sabe? É isso, irmão. Pronto, sabe? Isso é que nós temos provocado. Porque no verso 37, os caras falaram assim, do 14, meu Jesus, do 14 em diante, vem o sermão de Pedro. Quando é no 37, ouvindo essas coisas, compungiram-lhes os corações. As pessoas que ouviram Pedro falar, oh, aleluia, Jesus, muito obrigado pela vida de Pedro, muito obrigado pela vida daquele homem, Senhor. As pessoas que ouviram Pedro contar a história, citar Joel e falar dos feitos de Jesus, queriam saber. Aí eles perguntaram aos demais apóstolos: o que eu devo fazer? O que faremos então? Aí respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos teus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma pergunta que eu vou fazer para você, e você vai levar essa pergunta muito longe, muito longe. Você tem causado curiosidade nas pessoas? Olha aqui para mim, Jota. Você tem causado curiosidade nas pessoas? Ou não? Tá bom para você? Cada um com as suas pendengas, cada um com a sua vida brava. Eu estava assim, mas agora eu estou indo na igreja, eu estou até lendo a Bíblia agora, tá bom? Você tem causado curiosidade nas pessoas? Daniel, levanta a mão aí, meu filho. Pelo nome você já tem que ser profeta, né? Oh, que responsabilidade. Você tem causado, você mora no Bela Vista, né? Você tem causado curiosidade nas pessoas lá, Daniel? Jonathan, responde, eu quero que você responda. Você tem causado curiosidade nas pessoas? Sim? Aqui no meio, deixa eu perguntar aqui. Jefferson, você tem causado curiosidade nas pessoas? Que tipo de curiosidade? O que elas perguntam para você? Fala. Como é que é? Começou a ganhar mais dinheiro? Eu? Você era atrapalhadinho? Bem? Vamos lá, vou perguntar aqui. Aqui no meio. Renato, você tem provocado curiosidade nas pessoas? Pessoas, seja bem sincero, eu quero que você fale. Tem alguma coisa? Você pode falar? As pessoas perguntam para você? Pessoas que conheciam como é que era o teu casamento? Gente da família ou gente de fora? Da família e de fora. Gente, pessoas de fora e pessoas da família chegaram no Renato e perguntaram como que o casamento deles mudou da água para o vinho. Natan, quer compartilhar alguma coisa? Alguém chegou e perguntou para você? Você causou curiosidade de alguma pessoa? Um morador de rua, você foi conversar com ele e ele... Pode falar? Há muito tempo este morador de rua, um mendigo, né, filho? Buscava resposta do Senhor. Para que as pessoas chegassem até ele e ouvissem ele falar.
É isto. Nós precisamos ser uma igreja que cause curiosidade nas pessoas. Esse povo falou assim: tá, ô apóstolos, ô Pedro, não sei quem perguntou lá, o que nós temos que fazer? E ele falou, ó, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de todos os pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Olha aqui, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava os apóstolos exortavam dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós estamos, irmãos, vivendo em uma geração perversa. Mentira, ódio, divisão, dissensão, fofoca, calúnias, fome, miséria, guerra, corrupção, prostituição. Prostituição, se eu for entrar em área de prostituição, você vai ficar mais meia hora aqui comigo. Eu sei que você está querendo ir embora, você já olhou para o relógio e para o celular. Mundo perverso. Nós estamos em um meio perverso. Temos aquela concepção que não podemos confiar em ninguém, porque todo mundo, sabe, Satanás vem destruindo a confiança dos relacionamentos. Nós estamos no mundo perverso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: saia daqui com isto cravado no seu coração e na sua mente. Há solução para este mundo perverso, e a solução se chama Jesus de Nazaré. É isso que eu quero que você pregue, é isso que eu quero que você viva nesses próximos 6 anos de vida da Igreja Batista da Lagoinha aqui em São José. Resultado disto: 3.000 almas, 3.000 vidas receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador naquele dia. Não, você não entendeu. Quando Pedro falou isso, deu até tosse aqui em mim, fiquei aqui nervoso. Quando Pedro falou isso, está aqui, ó. O discurso do Pedro termina e ele prega sobre isto. Olha aqui, ó. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, irmãos, através da palavra. Pode celebrar a Jesus. Eu já estou terminando. Pode começar. Ei. Um homem se levanta para falar de Jesus. Um homem se levanta para dizer sobre uma profecia. Um homem se levanta para falar do nome do Todo-Poderoso. E quase 3.000 pessoas foram batizadas, receberam Jesus. Irmãos, eu acho que nós estamos aqui em quase uns 300. Já pensou? Se você, Thalisson, se levantar e 3.000 pessoas receber Jesus? Everton, se você falar dos feitos de Jesus na tua vida, você, Anderson, se você se levantar lá atrás, os meninos do som, o próprio Daniel que eu falei, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas receberam Jesus. Irmãos, São José não vai suportar o que Deus vai fazer nessa cidade, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Mas você precisa entender, nós estamos alertando as pessoas, nós estamos alertando elas, nós estamos falando do amor de Jesus, que Ele salva, cura e liberta. E eu quero dizer uma coisa para você. No verso 42 ao 43, Lucas descreve o posicionamento dos cristãos. E aquela igreja, naquele dia, teve um acréscimo. Centenas de pessoas receberam Jesus. Centenas de vidas começaram a viver um processo de transformação. E eu queria te convidar para fazer parte deste novo processo, deste novo tempo que Lagoinha começa neste mês de maio. Nós estamos indo, irmãos, em direção ao novo de Deus.
Eu não sei se mais 7, se mais 8, se mais 20 anos, mas enquanto nós estivermos aqui, eu e a minha esposa, não sei se é mais 1 ano, mais 3 anos ou mais 2 anos, eu não sei o nosso tempo aqui, quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas enquanto nós ficarmos aqui neste lugar, vai ser pregado um evangelho genuíno, um evangelho que sara, que cura e que liberta e que conduz vida aos céus. Mas eu não quero fazer isso sozinho, eu não quero fazer isso com essa galera que estava aqui, não. Eu quero fazer com você. Eu quero fazer com você. Eu quero que você viva o reino de Deus. Eu quero que você fale do amor de Deus. Eu quero que você dê testemunho do que Deus já fez na tua vida. Seja canal de Deus, seja a boca de Deus.